Respirando fundo, conectando a mente, o coração, se conectando a essa egrégora da Luz de Maria. Iniciamos mais uma reunião aberta, agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos juntos, chegarmos até aqui hoje, formarmos essa egrégora da noite. Agradecendo a nossa Mãe Maria por toda a proteção, intercessão e colo. Arcanjo Miguel, protetor deste trabalho e de todo irmão que assim o permitir. A todos os mestres, anjos, mentores, guias que nos auxiliam na caminhada de chegar até aqui. A Jesus, nosso mestre, guia e irmão, e a todos os mestres que passam por aqui numa noite de reunião aberta. Que seja uma noite de clarear de pensamentos, tirar de dúvidas, caída de véus, de cura e libertação. Que possamos deixar sair pela boca as dúvidas que pairam na cabeça e no coração. Vamos iniciar essa noite com a nossa oração. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é desencarnando que se vive para a vida eterna. Assim seja. Muito bem, o que trouxeram nos corações hoje? Bom, eu essa semana escutei uma live sobre a quinta dimensão. Nós vamos, passar por uma quinta dimensão. Mas que ainda tem pessoas ruins, e que não vai ter mais a quarta dimensão, que é o umbral. Para onde esses espíritos, então, que não conseguiram ir para uma quinta, passar para uma quinta, para um lugar melhor, e não vai ter o umbral, para onde eles vão? Porque eles vão precisar continuar tendo tratamentos, né? Tá. Tem algum lugar que também vão acolher? É porque assim, está acontecendo um processo de transição para a quinta dimensão. Então é um processo que está acontecendo, que ainda vai um tempo, um tempo para tudo virar a quinta dimensão, um bom tempo. Então, enquanto estar nesse processo, todo instante é momento de oportunidade dessa alma que não está em busca desse desenvolvimento,
entrar, né, no caminho da busca por esse desenvolvimento. A todo instante tem essa oportunidade. Então, mais do que pensar para onde vão aqueles que não vão conseguir, é pensar que todos vão ter para onde ir, porque todos têm oportunidade. A fala do não ter mais é que não vai precisar mais, né, pela expansão da alma, não vai precisar mais passar pelas fases dessas dores profundas de arrependimento, porque as almas elas vão ter expandido para a quinta dimensão. Então é esse o pensamento. Então ainda está acontecendo e vai um longo tempo. Isso. Então pense vocês, se hoje tudo se transformasse em quinta dimensão, todo mundo ia estar lá? Sim. Todo mundo super resolvido com tudo? Nossa. Eu já sou uma advogada especializada. Eu ouvi dizer que a transição começou em 1700 e pouco, lá com a Revolução Francesa. Não, 1700 e pouco não. Eu achei Não, interessante. é porque assim, evolução ela é contínua, né? A transição, desculpa. A transição eu vi, né? Eu ouvi em 1950. Eu acho que chuta, né? Na casa do final de 1900 para 2000, né? Anos terrestres, porque a sim. contagem ela é diferente no plano espiritual. Mas em pensamentos de anos que viram do planeta, como vocês contam, é mais pro final de 1900. Aí na minha concepção eu fiquei pensando da seguinte maneira, todos vão evoluindo, né? A gente não evolui, não vamos para trás. Não. Então mesmo aqueles que são espíritos mais endurecidos, mais necessitados e que não vão fazer essa passagem, essa transição, mas que vão continuar na sua caminhada, que fossem, por exemplo, para um outro planeta que ainda estejam na parte das provas, como foi o planeta Terra até então. Certo? Se o planeta Terra passa para uma fase de regeneração, que esses espíritos que ainda são necessitados fossem, por exemplo, para um outro planeta que estivesse nessa fase ainda de desenvolvimento, para que continuasse a evolução deles. Nessa mesma Foi isso live que eu que pensei, não foi vi. que eu li nada, foi o que eu fiquei imaginando que pudesse ser. Tá, mas aí pensa assim, a questão é pensar num desenho linear. Então sai daqui e vai pra lá. Não, o processo agora os encarnados estão passando por um processo que nunca aconteceu, que é de poder estar na quinta dimensão enquanto encarnado, tá? Mas então vai ser no período que estou aqui encarnado? Está acontecendo. Então, muitos sentem no corpo coisas que não sentiu, justamente porque existe uma força que está mesmo impulsionando as pessoas a se conectarem consigo, né? A buscarem algo que não conseguem explicar, que parece que tem tudo, mas não tem nada, porque tem alguma coisa faltando. Essa busca interior, ela é impulsionada pela egrégora da transição que está acontecendo, certo? Porque a luz está fixa no planeta. Só que a luz fixa no planeta, acendeu a luz, enxerga-se tudo que não se enxergava do planeta, de cada encarnado. Então, pensa o processo que está acontecendo com cada um de vocês e no planeta inteiro, tá? Então, esse processo, muitos que você, no seu olhar, possa achar que aquele ali não está desenvolvendo, mas às vezes ele pode estar muito mais que você. Então, não é sobre pensar onde vão esses. Pense sobre vocês. Se fosse agora, quanto que eu expandi de lá para cá, de onde eu comecei a pensar? Será que isso é o suficiente para eu estar na quinta dimensão? Me soltando, me libertando de sentimentos, né, de apegos que não fazem mais sentido para minha caminhada? Eu escolheria aceitar, me libertar desses sentimentos? Ou eu me apegaria aos meus e a tudo que eu tenho? Que isso é uma escolha, entende?
Porque se alguém viesse agora e falasse, se você for para lá, você tem que desapegar desses sentimentos, né? E aí você está preparado para isso? Então, esse processo não acontece só com quem está estudando espiritualidade. Esse processo está acontecendo com o planeta inteiro. Encarnado, tá? Então, aqueles que buscarem não querer esse desapego, esse desabrochar, desconectar do que não faz mais sentido, não estará no planeta, quanto encarnado. Então, seguirá o processo de evolução contínuo, mas de outras formas. Certo? Ai, meu Deus, mas então eu quero que minha filha logo desenvolva, porque senão eu vou e ela fica. Não vem? Não bate isso, esse pensamento? Porque estão pensando com um canalzinho errado, porque aí é o apego. De repente ela vai e você que fica. Por conta desse apego, desse querer aqui, ó, quem é meu fica aqui comigo. Então, cuidem dessas partes. Okay? Isso é a prática e não a teoria. Né? Então, tenta tirar da caixa esse pensamento de quem está estudando, quem não está, quem vai, quem fica. Usem o hoje para cuidar dos sentimentos e das coisas que estão latentes, que fazem você travar ou caminhar em frente. Porque travar é no mesmo lugar. Para trás não. É isso, para trás não. Mas ou tá parado ou tá andando. Como estão com isso? Alguma pergunta a mais? Eu na mesma live que eu escutei sobre isso, para onde vão esses espíritos mais endurecidos, tá? Eu falava que como não vai ter mais a quarta dimensão, que esses vão ser cuidados em naves, que eles vão ficar por um longo tempo sendo tratados em naves, porque para eles terem a chance realmente de também evoluir, né? Um aprendizado. É, por isso, a evolução é contínua, não importa onde quer que esteja. Esse aqui é. E qualquer um pode ser que vá. Entende? Não é porque estão estudando espiritualidade que significa que você vai para a quinta dimensão. Não é. Não pode ter que ser uma opção do espírito? De não querer também evoluir, não querer... Tem o livre-arbítrio quanto encarnado. Tá? Aí o desenvolvimento demora muito mais. Aí quando é desencarnado, também tem. Tá? Mas aí é uma questão que não vai existir mais a dor profunda. Porque a evolução da alma, gradativamente, vai fazendo com que as suas ações não levem a tantas consequências que gerem tanta dor. Pra si, né? E talvez não tenha o livre-arbítrio mais. Tem o livre-arbítrio, mas as almas com muito mais consciência. Ah, tá. Sim, a explicação para você me vem a ideia assim de a gente acreditar com todas essas perguntas de que Deus está disponível para todos, inclusive aqueles que estão que por um momento não querem, depois reconhecem essa grandeza. Tem a ver com isso. É a misericórdia divina, é isso. De todo mundo vai evoluir, cada um no seu tempo. Isso. Porque não adianta pensar, quando pensam em aqueles que não são evoluídos, são aqueles que matam, aqueles que, nessa vida, né, fazem coisas ruins. Todas as almas, todos vocês já fizeram coisas ruins, estão nessa caminhada. E até nessa vida, pode não considerar que fez coisa ruim para os outros, mas alguém sente que você fez aquilo para outra pessoa. Porque a questão não é sobre o julgamento do olhar terreno, a questão é a intenção por trás da ação de cada irmão. E a todo instante uma intenção verdadeira, ela vale pontos. Ela vai suprindo aquilo que já foi feito ontem, até ontem vai suprindo. Então, no seu copinho de coisas boas, intenções positivas, intenções negativas, quem sabe é você e a espiritualidade, né? E a misericórdia divina. São eles. Pode ser juiz de qualquer vara. Nenhum sabe em relação a essa verdadeira intenção da sua alma. Ele é o juiz, né? Então, quanto a isso, por isso, estão todos no processo.
Só que a grande guerra interna é você conseguir suprir essas sensações de, né, de cegueira, né, essas ações, essas respostas imediatas de um sentimento denso que fazem você acabar brigando, que faz você acabar, às vezes, destruindo relações, né, ou colocando pedras no caminho que talvez não poderiam. Esse livre-arbítrio, dessa impulsividade, tornam os caminhos um pouco mais desafiadores? Muitas das vezes sim. Mas é essa sua luta interna de se perdoar, né? Se aceitar, a misericórdia divina estar latente aí do entendimento de que errei, se fosse, não faria novamente, né? O entendimento que eu tenho hoje é mais do que eu tive ontem, então daqui pra frente vou fazer diferente. Quanto mais rapidamente eu me entrego a isso, menos sofrimento gera. Porque quanto mais eu fico nas coisas que eu fiz, quem eu magoei, quem eu fiquei, eu me perco no tempo, e quando vi já passaram semanas, meses, e eu tô presa na situação de 1 ano atrás. Esse sentimento de culpa também não evolui na caminhada. Por mais que Nem um ninguém pouco. saiba em volta, nossa, essa pessoa é boazinha. Exato, pros mas aí você não outros. sabe o quanto que ele Mas tem ela é de ruim culpa. pra ela mesma, né? Aí o copo dela que era pra tá lá se punindo, se autoflagelando. E também, aonde isso não vira o ego, né? Quando usa do vitimismo como superioridade. É um desafio também, né? O que mais? Como sair desse olhar de culpa? É muito individual. É muito individual. Porque tem pessoas que sentem culpa por determinadas coisas e tem outras pessoas que sentem culpa por outras coisas. Então não tem uma receita certa sobre a culpa. A culpa, ela pode aparecer. A questão é não deixar que ela se instale. Tá? Tem gente que... Porque a culpa, tem gente que se autoculpa e tem gente que gosta sempre de colocar a culpa pro outro. Então as duas coisas não valem, que é o julgamento. Ou você se julga, ou você coloca sempre a culpa pro outro. A culpa. Não, porque na autoculpa. A culpa é pro outro eu acabo não considerando muito, porque na minha visão, que eu vejo hoje, quando você põe muita culpa no outro é porque é com você. Então, mas por isso que é difícil explicar. Não é tão simples explicar, porque as pessoas às vezes não enxergam que estão culpando o outro e que se vitimizam. E às vezes a pessoa só se culpa e não reconhece também que essa culpa está lhe machucando. A questão aparece como mostrar que é para eu olhar para algo. Seja na minha ação ou na minha comunicação com o outro ou com o que aconteceu. Alguma coisa da situação, a culpa veio para mostrar que tem que olhar para a situação. Então eu preciso refletir sobre mim, preciso refletir sobre o outro ou sobre a história. Então a culpa ela veio como um sinal. Agora eu pegar a culpa, abraçar ela e tornar ela a minha imagem, ou a minha imagem ou de culpa minha, ou a minha imagem de acusadora de que a culpa é do outro, aí você fica parado, é aquilo, aí você fica estagnado, você fica preso na história, entendeu? Então, a partir de hoje é esse entendimento de vir, ou eu percebo que eu já estou acusando o outro, ou eu percebo que eu já estou me autoflagelando. Então, eu preciso parar e olhar como pensar nessa situação sem estar culpando o outro e sem estar me culpando. E aí? Aí vai uns dias, né? Construindo esse pensamento. E é isso mesmo, o caminho é esse, essa é a expansão. Porque você não sabe como é lá na minha casa, né? Não é assim o pensamento? E no caso assim de não se culpar, mas você, que eu sempre fui assim, estou até conversando com a minha filha hoje. Você tem alguma dor, alguma coisa
E só que você, na hora de você pedir uma ajuda, mesmo espiritual, eu lá no fundo penso, nossa, mas é tão pequena a minha dor perto da dor de tal, tal, tal. Né? E fico assim me sentindo que não é como se eu não fosse merecedor, é como se eu já não precisasse daquilo tanto quanto os outros. E é errado isso também, não é? É, porque você se convence de que você não tem tanto direito quanto os outros. Isso. Tenho tanto quanto E aquele. você não tem é porque tanto eu tô quanto. pedindo que o outro vai Porque deixar cada de ter um também. vem para lidar com o que tem que lidar, cada um tem, tá? O que é para ter, e cada um tem os desafios que precisa ter para o seu desenvolvimento. Eu sempre me coloquei assim, fico tentando, mas sempre Um assim, pensamento não, o outro de precisa mais. esse pensamento, ele é importante numa caminhada de que uma empatia e um olhar com o outro. Sim. Mas desde que isso não me anule. Desde que eu Porque acho que eu quando- não sou merecedor, né? Porque aí quando eu me anulo, eu deixo de olhar para mim. Mas eu também sou uma alma encarnada que também tem os meus desafios e eu sei que existem dores aqui que precisam ser vistas. Eu não estou dizendo que ela é maior ou menor que a de ninguém, mas elas também são importantes, porque eu também sou importante. Então, essa repetição na sua cabeça, na sua fala de que eu também sou importante seria algo bem bom para você. Eu tento trabalhar Em todo instante. Eu também sou uma alma importante. Porque não é competição, ou não tem nada a ver com classe social, não tem nada a ver com profissional, não tem nada a ver. É sobre a alma mesmo e o que cada um A gente vem falou até desenvolver. uma parte material. Minha filha falando, ela estava fazendo um concurso, né? Ela queria muito entrar naquele cargo. E só que ela sabia de outras pessoas que ela conheceu fazendo o mesmo concurso, ela via que tinha pessoas que precisavam muito mais do que ela. Mas ela comentando, mas é injusto eu não querer, não almejar, não pedir por isso. Lógico, tá certo. Né? Tá Porque ela certo, quer, ela né? sabe o que ela sente no É. coração. Então ela quer. Então eu vou anular o que eu quero, porque eu acho que o outro precisa mais que eu. Então é uma confusão de pensamento. Porque é sobre conquista individual, não sobre onde cada alma está na caminhada da evolução. Não é sobre isso. Então, não é você não ter empatia. Você Não. tá igual ali. É na Você é tão busca- merecedor Isso, quanto aquele. tanto quanto, isso. Não se coloquem como juízes, né? Como juízes da história do outro, e mais do que tudo sobre a sua história, né? Respeite quem você é. Sem se achar egoísta. É o limite do egoísmo, exatamente. Porque aí pensa que, nossa, estou pensando em mim, mas sou egoísta. Mas eu sei que a minha intenção por trás da ação, eu sei o que isso significa para mim, né? E tem que pensar, gente, agora eu penso assim, na espiritualidade, que nem eu entro naquele cargo, a outra pessoa não entrou, porque de repente tem uma outra coisa melhor preparada. Ou pra ela. então, A gente não sabe. ou então a intenção, você não sabe a intenção por trás da ação daquela pessoa e do desafio dela. Né? A gente Não sabe ajudar. não querendo, se a sua intenção é verdadeira, não querendo Verdadeira, passar por não, cima do não outro, puxar não o querendo tapete, prejudicar, não. não é sobre isso, é a busca Isso. pelo seu Nas mesmas caminhar, condições. nas Seu mesmas espaço, condições, né? exato. Seu espaço. Sim. Até porque a sua filha pode ser melhor no cargo do que a outra. É que a grande luta, né, de muitos, e é preciso respeitar, é que a disputa muitas vezes, infelizmente, por conta da classe social, a disputa não é igual, né? Então, esse é ali que é o grande ponto da estrutura de toda a sociedade. Então, isso é complicado. E ela não tem culpa, entende? E aí, essa é que é a questão. A gente fica brigando com a É. gente mesmo. Até quando ela foi para a faculdade, ela foi fazer o curso
né? E era uma das únicas que tinha feito escola particular. E aí ela era vista como riquinha porque veio de uma escola particular, como se fosse menos merecedora da vaga da universidade pública do que aquele que era de escola pública. Mas, e que era da praia e que era riquinha. Então, porque veio de uma escola particular. Então, às vezes é difícil de se aproximar, porque as pessoas já têm o preconceito ao contrário. Nem Que aí- conhece, né? É, porque é o perfil. Ah, mas eu lutei mais do que você para chegar aqui. Mas a gente tá aqui, os dois. Né? Teve pros dois. Então são os desafios de cada momento da vida. Eu sei, passo por isso. É? Minhas filhas passaram. Nossa, você mora no Guarujá, tu tá fazendo Mackenzie, tu mora sozinha, você não sei o quê. Eu já passei por isso também. Isso. Ah, você é uma turista, chegava toda sempre bronzeado, logo você desce, foi na praia, né? Óbvio. Nossa, você sabe, eu sei que tinha muito preconceito. Você não precisa, né? Só eu sei que não precisa. Pegava ônibus, descia de ônibus, fazia um monte de coisa, só eu sei. O que mais? Para você ver como isso de evolução é muito pessoal e é muito. Uma pessoa que se acha muito evoluída e aos olhos, né, da espiritualidade não é. A outra que não parece, de repente, é bem mais. Isso, é. Porque a verdade, ela é emanada, certo? De dentro para fora. E não estamos falando de mediunidade. Estamos falando de toda a intenção por trás da ação que é feita a partir do momento que acorda até onde vai dormir e às vezes até dormindo, dependendo para onde vai. Então, é isso que vai dosando o seu desenvolvimento. E durante acordado, a forma como lida com as situações. E não é que a pessoa não passa do prumo, porque vocês são. O grande desafio é manter a mente sã diante dos desafios, na verdade. Um desafio maior é você manter a sanidade, manter o caminho do equilíbrio E dentro com dos que se nossos apresenta. limites humanos, né? Dentro dos Porque- limites humanos, né? Não tem como evitar de sentir, mas quando eu sinto, o que eu faço com isso? Né? Não tem como evitar de sentir, não tem como evitar as relações interpessoais, não tem como fugir das relações. Porque vocês vieram para, através das situações, né, das relações, lidar com a expansão. Você expande através das relações. Você está sozinho, meditando até o dia de desencarne, não vai fazer você ser mais evoluído. Aí você vai ter perdido tempo, porque aí você não testou, quanto encarnado aqui, o que você aprendeu. Aí você vai pedir logo pra Não mim de teve novo. vizinho, não teve cunhado. Aí é fácil, vai lá. Ele vai condicionar o que quer. Não tem o ar-condicionado. Isso. É isso. E aí como eu lido, né? Nessas situações, como que eu encaro, né? O quanto tempo que eu fico ali remoendo ou que eu tento cuidar para que não destrua o meu interior, é onde mostra onde cada um está na caminhada. Amiga, você esqueceu do ex. Da sogra. O que mais? Mais alguma coisa? Quando alguém parte com um acidente de moto, de carro, isso já vem programado? Não, nem sempre. Algumas vezes sim, outras não, né? É, isso. Né? Pré-programado, mas tudo depende também do livre-arbítrio, mas na maioria das vezes já é uma partida combinada. Por isso que muitas vezes você volta, né? Assim, não era a hora ainda. Aí a espiritualidade fala assim, não, ainda não é hora de você partir. Então eu vou te curar, não sei. Não, mas o que ela tá falando é de acidente. Então, no acidente. Não, mas quando ele desencarna entrou na num hora. carro. Ah, então, mas ele entrou num carro que não devia entrar.
um cara que corre muito. Tá. Aí eu tinha o livre-arbítrio Ah, tá. de não ir. Sim. Aí eu sofro acidente. Aí tem aqueles casos que a gente escuta de EQM. Isso. Olha, ainda não é só hora, volta. Isso. Um jeito de a gente curar lá. Ou então, Então é sua hora e você vai. É, Você ia isso. desencarnar De- com esse acidente. nessa programação Nessa já fazia programação. parte do seu desencarne. Porque Isso. tem carro que fica todo amassado, aí o rapaz sai sem nada. Isso. Não Né? era hora. Tem Exato. carro que tem Isso. assim, só morre um. Isso. Porque era a hora de cada um. E cada um tem um aprendizado nessa história. Isso, O que fica, o que vai, certo? E principalmente os que ficam, tem algo ali, alguma mensagem ali para lidar dali para frente. Então, até pensar que às vezes é mais fácil para quem vai do que para quem fica. Quando tá envolvido num acidente, é mais fácil para quem vai de vez do que para quem fica. E esse que foi, ele não pode. Ele vai entender porque esse acidente aconteceu? Isso, E no entende, nível sim, esse, ele faz não parte. aceitar de ficar. Não, lembra a conversa? Tem um processo de desligamento, então é um acolhimento, certo? Um bom descanso, tá? E aí assim que vai acordando, vai se desligando e vai tendo um período de compreensão. Aí, nesse processo de compreensão é natural os sentimentos virem à tona. O desespero é a primeira coisa que vem, não tem como, porque ainda está conectado muito ao corpo físico. Então, você acordar em outro local, né? Pensa, às vezes você dorme e acorda, você não lembra mais ou menos onde que você tá, já não dá uma sensação de agonia, de desespero? Sim, onde que eu tô? Dormi tão pedra que não sei onde que eu tô. Então, pensa isso, mas existe um processo para que não seja sofrido, porque era um momento que era para ser. Então é diferente. E a maioria também costuma ter aquela abertura de. Mas não é de uma hora para outra. Não, Não. né? Primeiro acontece a aceitação, né? Passa-se um tempo a amenizar o coração, né? Cuidando até das dores que ainda sente por conta do desligamento, por conta de como foi, né? A partida. E aí, com o passar do tempo, vai deixando de sentir as dores ou até escuta-se, né, sobre preocupações, se deixa filho, se deixa quem que fica aqui, para entender sobre a infinitude, saber que essas ligações elas realmente são elas realmente existem, porque muitos vão ainda sem saber, e que elas acontecem mesmo. Consigo ouvir a minha família rezando por mim, certo? Consigo ouvir, consigo sentir que estão pensando em mim, estão falando de mim. Então, isso tudo, quando você acorda do outro lado, vai um tempo. Até para conseguir controlar quando escuto, quando não escuto, né? Para não deixar impactar dentro do meu despertar, lá desencarnado. Então, é um processo. Mas lembre-se que era o período que era para ir. Então não se apegue como foi, e sim que era o momento que era para ir. A tragédia é outra coisa. É mais impactante para quem fica do que para quem vai. O que mais? E essas pessoas que fazem intencionalmente para tirar racha, ele sai filmando a velocidade que ele está. Acontece um acidente, ou nem acontece o acidente, mas ele é considerado um suicida, não? Além de botar a própria vida em risco, ainda põe Isso. Toda ação tem uma reação e tem a sua consequência. Sim. Sim. Não deixa de ser um assassinato, por exemplo. Mas também não deixa de ser aquele que estava ali no meio e tinha que ir. E aí aconteceu dessa forma.
Tem? O que mais? O fato de não se cuidar no sentido saúde ou enxergar coisas que vêm à tona e aí você finge que não está vendo algum tipo de doença, algum sintoma, isso para a espiritualidade é visto como um suicídio devagar? Você sabia que não tinha um problema no coração e tipo, quis ignorar. Você veio à tona, você foi no médico, viu, e você escolhe continuar sem cuidar da saúde, sem cuidar da alimentação. Tipo, se autoflagelando assim, sutilmente, isso não é uma coisa escrachada. Isso, para sua própria alma, é um descuido, não cuidar da sua morada, assim? É visto como um suicídio? O que você acha? Eu acho que sim. Então, é porque tem vários níveis, né? Pode ser que seja intencionalmente, pode ser que seja por prioridade mesmo, as ações. Então, depois eu vejo. Então, não é tão automático ser considerado suicídio ou não, tá? Depende da intenção por trás da ação de cada um. Porque senão seria seria uma forma de tu encaixar aquela pessoa. Né? E de repente ela, num sentido mesmo de uma coisa mais terminal, de uma doença terminal. De repente aquela pessoa, como ser humano, como caminhada, fez uma caminhada toda, né? Tenta fazer diariamente uma caminhada boa, mas porque ela descobriu um problema no coração, ela não quis lutar, ela entrou na linha de um suicídio. Isso, não é isso. Também, esses dois pesos e duas medidas. Tem Né? gente que tem, né? Às vezes uma doença e fala, não quero mais fazer tratamento. Mas eu não vi dessa forma. Essa forma eu até consigo. Então, mas é por isso que é muito. Mas é por isso que depende muito. Ou então, tipo assim, eu posso ser considerado um suicida porque eu sei que o refrigerante faz mal e eu continuo a tomar. Pode ser. Entendeu? Tipo, não. É que o cigarro todo mundo já fala que é uma coisa maior, mas o refrigerante é uma coisa liberada. Mas eu sei que me faz mal. Eu sou suicida. Entendeu? Porque essa consequência já vai ser minha de alguma forma. Né? Sim. Uma das últimas, se não me engano, eu estou indo assim, na última ou na penúltima. Falo muito do escutar, do ouvir. E quão difícil é passar do ouvinte ao falar. Quando você vê que tudo que você ouviu é loucura. Loucura. Assim, como que uma dica, o que fazer? Porque é desesperador. Em que sentido? Você começa a conversar com uma pessoa e você tá vendo, a pessoa explana e você deixa a pessoa explanar. E tudo que a pessoa fala, você junta e você tá vendo que não foi nada com nada, fez nada, com tudo. Você percebe na fala, no jeito, na atitude. Como você sair desse ouvinte para falar? Ou realmente a melhor coisa é virar e sair? A resposta seria: saia, se afaste. Fale o mínimo e saia. Cada um lida com as suas consequências. Depende da sua intenção por trás da ação. Se a sua intenção foi verdadeira ali, a sua consequência é em relação àquela tua ação. A intenção do outro tem consequências para ele. Pro outro. É porque chega a dar até um pouco um receio de você estar sendo julgador, né? Aí também ele ficou no silêncio de não. Eu só julguei também e não quis falar. Mas não, né? Também não sai, não. Aí depende do quanto você. Do quanto vale você se explicar para eles, quanto a sua ação do silenciar. Mas sobre isso mesmo. Mas se você sabe que o que foi feito com a intenção positiva, fez o que era para fazer. Mas a maior sensação é silencie mesmo, se afaste, né? Porque também muitas vezes se você responde,
Já que a pessoa está falando com você, provavelmente está buscando alguma coisa, né? Está esperando até que você responda. E aí você pode ganhar um inimigo. Dependendo da sua resposta, nem sempre a pessoa ouve o que a pessoa responde, nem sempre é o que ela quer ouvir. Não é? Às vezes a gente quer ouvir uma coisa, a pessoa fala outra, acaba ganhando um inimigo. Bem isso mesmo. Ou então você fala, ela nem escuta, ela já tem, É. ela já tem a Ela já verdade está dela. pronta, ela Já tem a verdade dela. É melhor ela não deixar quer- que fale mesmo e a gente ajuda da melhor forma Aí. que puder. Essa é a busca do equilíbrio e do caminhar em frente. Que isso não se torne, né, o comandante da minha mente, para não atrapalhar a minha caminhada, eu ficar me punindo ou eu ficar me cobrando que poderia ter feito ou que deixei de fazer ou eu respondi o que não era para responder e assim um dia passou, outro dia passou e eu fiquei aqui com a minha mente presa na situação que já foi. Entendi que errei, entendi a mensagem, né? Como busco seguir em frente. Fácil? Mas é o caminho. Porque tem pessoas que quer expor a sua opinião, mas ela quer que você concorde com ela. Isso. Você fala, eu não penso assim, aí já vira a cara, já fica com raiva. Então nessa situação é melhor silenciar mesmo. É. Qualquer coisa que concordo você com fala. todo mundo que fala na verdade. Verdade. Nossa. Não é então, também eu sou. Nós somos Política, genuínas, né? então, sou os dois, assim, nossa, verdade. Ai, verdade. Agora, se a verdade. pessoa te pede a tua opinião, Ai, se amiga, pede a eu minha tô em opinião, eu dou. dúvida. O que você acha? Né? Acho que a pessoa também tem que dar essa abertura. Mas esse é um encaminhamento. Não se É. meta. Se ela tá Mas se pedindo pediu ajuda, tá ajuda, pedindo pra, você tirar, faz. pra ajudar, se ela tá. Se não, só tá expondo, porque é assim, assim, assim. Eu concordo com cada coisa. Imagina você. Não, mas é porque também é que eu fiz muito essa pergunta porque sabe da minha dificuldade da fala mesmo. E às vezes, muitas das vezes também, você escuta e tem um momento vai, tipo, da exortação mesmo. Chega uma hora você tem que falar, ei, peraí, porque senão depois também a pessoa pega aquela conversa e usa a conversa que teve com você como argumento para dizer que você foi lá e concordou com ela, que você foi ouvinte dela, que você deu ouvidos. Isso, então às vezes também uma exortação cabe nesse sentido. Então às vezes. Falar só. Também não dá só para ouvir, tem que de vez em quando você tem que ir lá e se colocar verdade. também. Falar isso. Se não sai falando, viu, veio aqui e concordou com tudo que eu falei. Não falou, não falou nada, mas quando eu te falei, tu não me cortou, tu deixou. Às vezes as pessoas usam, né? Por isso que às vezes Sim, tem pra que. mim tem isso. Isso, são Mas as eu relações acho- interpessoais, Por isso é você estar confiante com a sua verdade, mas falar o mínimo possível. Na fala, no sentido de trazer a opinião, de trazer a opinião não seria isso, seria de trazer um outro ponto de vista de tudo, escolher onde quer colocar alguns pontos mais claros. Tipo, quando a gente quer colocar não É. uma luz no sentido de luz, uma luz de clarear É. aqueles momentos, tá? Sim. E aí, assim que fez, vai embora. O que mais? Mais alguma pergunta? Voltando só um pouquinho rapidinho sobre aquela escolha que estava falando de morte, que você falou de várias coisas. Na minha cabeça é bem tranquilo, assim, se eu tiver uma doença terminal e o médico falar que você pode viver 3 meses tomando remédio, confortável, sei lá, ou você pode lutar pela tua vida, viver mais uns 2 anos fazendo tratamento. Na minha cabeça é muito tranquilo, assim, porque eu preferia viver menos, confortável, do que ficar lutando, não querer morrer, dando murro em ponta de faca. Por que você tem esse pensamento? Porque eu acho que se o corpo já está no limite, por que eu vou ficar lutando para ficar E se assim? daqui a um ano descobrirem a cura? Então, mas eu já É penso isso. assim, pra mim já é isso. tranquilo, não.
tá na hora de eu ir. Mas se fosse a hora de você ir, você já ia. Não é? Nesse caso na minha cabeça é tão assim, tranquilo de eu não querer ficar lutando por uma. Não, se o médico chegar e falar que realmente é uma terminal, mas eu poderia continuar lutando, tratamentos, isso, aquilo, eu passei por tantos casos. Da pessoa Isso, por isso a sofrer, pergunta. sofrer, Por que você sofrer. tem esse pensamento? Porque você já teve histórias na sua vida que passou por esse processo, certo? Então, o quanto você está envolvida ou resolvida com esse processo? E tá tudo bem? Se isso está resolvido dentro de mim e eu consigo perceber que isso é algo natural meu, defenda o seu olhar e mantenha. Isso, pra mim é tranquilo. Entende? Mas Agora, será da que- mesma forma que se o que está ao meu lado pensa diferente de mim, Aí eu não. respeito Tem também, que respeitar, É. lógico, sim. entende? E aí eu também tenho que lidar com o fato de deixar claro para os meus, né, com os meus argumentos, a minha decisão, a minha escolha, e lidar com as consequências de falar sobre a minha decisão e a minha escolha. Né? No caso de ser prolongar a dor, né? No caso, né? Se você fala isso hoje, será que realmente chegar um momento, Você vai. você vai pensar da mesma Vocês não forma? sabem nem se vai ser Ou se assim. vai dar o medo, né? Eu já de- passei por algumas situações assim, bem tranquila mesmo. Tá tudo bem. Quero doar meus órgãos. Aí o que tem que fazer? Tem que avisar, deixar claro para os seus Todo mundo próximos. já sabe aqui. É sério, já falei pra Betinha. Mas tem que ter uma carteirinha ou não Faça os precisa? documentos. Seria Se bom. você mudar o seu RG novo, fala que você é doadora. Seria bom, mas você avisando também os seus próximos. Já é. Pode também. Aham. Já falei É. tudo pra Betinha. Quero É. ser cremada e doar meus órgãos. Meu Deus do céu. E que ninguém chore. Voltando nesse ponto de Uma escolha vez. dos 3 meses, Aham. teve um caso no YouTube até, uma menina teve coisa terminal já, né? Ela colocou a mochila nas costas e saiu pela América Latina andando, passou fome, ela falou que passou situações bem. Porque colocou a mochila sem andando. Aí chegou no alto do monte lá em Bogotá, não coisa assim. E ela sentiu uma luz tremenda e quando voltou pra ele fazer o exame, tava curada. Ai, que lindo. E aí foi lá entra a ciência e a espiritualidade, né? Isso. A ciência fala que o cuidado deu um reset, porque ela não consumiu nada não consumiu açúcar, passou fome. Então as células ruins matou as células boas matou as células ruins e ela se autocurou. Uma decisão que ela tomou de. Entende? Por isso que a intenção por trás da ação, né? Que força é essa? De onde vem isso? Então, vocês estão muito bem resolvida com isso. Eu defendo esse meu sentimento e lido com as consequências. E ela não câncer no pâncreas, ela tinha um negócio bem pesado. E ela Aí só- aí é pâncreas. Eu tenho um relato agora, até chorei, mas foi daqui da Luz Maria, da Mirella, no caso. Eu tinha um conhecido, um amigo meu, que teve um diagnóstico, e quando ele teve um diagnóstico, ele ficou paralisado. E aí tinha uma infecção que ia aumentando. Os remédios não faziam efeito. E aí eu cheguei pra Mirella no dia de tarde e falei assim: eu tô vendo que ele vai morrer, porque ele não reage. Aí eu falei pra Mirella assim: o que eu faço? Aí ela falou pra mim assim: pergunta pra ele se ele quer continuar. Se ele não quiser, você vai continuar do lado dele. Não é isso que você quer? Eu falei: é. E aí eu consegui falar isso. Eu chamei ele, conversei e falei: vem cá, você quer lutar? Eu tô do seu lado. Se você falar pra mim que não quer lutar, eu vou conseguir respeitar e eu vou com você até o fim se você não lutar. Mas se você quiser lutar, a gente tá aqui. Aí ele parou, ficou olhando, aí ele ficou quieto e falou: não, eu quero lutar. Gente, tipo, é uma transformação. Quando a partir do momento que a pessoa respondeu, porque ela teve a oportunidade de pensar se ela queria ou não. E eu fui um instrumento disso. Eu não sabia como abordar. E aí eu perguntei pra Mirella isso, ela falou: o que você vai fazer com isso? Eu falei: não, eu tô vendo que ele vai se acabar. A pessoa pergunta. Gente, essa pergunta fez assim, tipo,
Porque se você falar hoje não quer lutar, cara, eu te dou a mão até o seu último dia e eu não vou pedir pra você se tratar. Aí ele parou, ele ficou quieto, não, eu quero lutar. A partir daí, a mente, o corpo dele começou a reagir, tipo, e tudo foi, tipo, ele tá ótimo hoje, mas é esse, tipo assim, opa, eu tenho a oportunidade de não lutar e de querer continuar, e a pessoa quis. E a pessoa tava na hora meio em choque, paralisada, sabe? E o corpo, enquanto ela tava paralisada, ia comendo. Isso, a Foi questão muito é, forte você quer isso, morrer? Você quer morrer? Se você quiser morrer, eu vou estar do seu lado. Eu respeito a sua escolha. Essa que é. Ou você quer cuidar da vida do outro, que o outro não quer ser cuidado. Respeite a escolha do outro. Que revolta é essa? Então, o respeito que a gente fala em tantas reuniões aqui é em todas as situações. Em todas. E às vezes, né, uma fala é o que muda a rota da história. E é uma fala sem imperativo. Sem imposição. Sem imposição. Isso de respeito. Esse olhar de você colocar e falar, não, eu tô o que aqui você mesmo. quer? O que você quer? Eu posso ser útil. Porque a vida é dele. A decisão é dele. Foi muito... Eu virar pra chave dele. Vocês falaram isso, eu comecei a chorar, tipo, veio toda a cena do que aconteceu e a pessoa tá ótima, mas, tipo... O respeito que eu tenho essa visão. Meu pai faz menos de um ano, né, que ele faleceu. E a gente já sabia que ele estava no paliativo já. Sim. O pulmão dele já ia parar a qualquer hora. E o médico queria falar com ele, mas falava assim, mas o médico fala que ele fala a partir do momento que ele tem uma resposta do paciente. E meu pai não. Meu pai, ele queria sair andando, ele não estava andando, ele queria andar. Até quando ele foi para o hospital, e a gente respeitava isso. Ele saiu do hospital e foi para o hospital que não é nem paliativo, é que fica nos últimos momentos, lá no segundo chão aqui do hospital. E mesmo lá, a gente chegou junto com ele para ele conhecer, ele viu que tinha academia, tudo, né? E ele ficou feliz, porque ele falou, aqui eu vou conseguir ter mais cuidado para eu voltar a andar. Então a gente não falava, porque ele não queria ser. Não queria ouvir. Não queria ouvir. Então nós respeitamos. E ele morreu, acho que uns 3 dias depois que ele falou isso. Então, porque você imagina se você, toda vez que ele falasse isso, você arrumasse uma briga com ele. Então. Ao invés de você aproveitar o momento junto, sabendo do que tem, você arrumar a briga e passar o resto do dia, que você não sabe se é o último ou não, brigando. Então aproveite o momento, né? Respeitando as escolhas. Tá deixando claro a minha escolha, respeite. Ele sabia, e a gente achava que no fundo ele sabia, porque ele conviveu em quartos assim, viu morrer, né, vizinhos de quarto, mas ele achava que ele ia sair andando, então... A esperança mantinha até o último instante. E ele saiu. Isso é bom. Isso é bom. Né? Soltou e foi. Certo? Muito bem. Né? Muitos bons apontamentos, questionamentos. Continuem trazendo, né? Uma reunião de perguntas e respostas em que, se não trazem perguntas, não tem respostas. E sempre aquele que fala é instrumento de muitos que uma parte da resposta vale para a situação, vale para outra situação, ou nem fazia ideia que teria sentido para o que eu estou passando, ou amanhã ou depois de amanhã vai acontecer alguma coisa que vai fazer com que eu lembre daquilo que o outro perguntou, porque a egrégora se forma conforme aqueles que estão aqui hoje à noite. Então, que todos retornem aos seus lares com os copos cheios de esperança, amor e muita fé. Tá? Fé em Maria, fé em Jesus, fé na espiritualidade amiga que os acompanha em toda e qualquer situação, sendo nomeados ou não, se sentirem um abraço, um afeto no coração, podem ter certeza que o irmão que está ao lado de vocês é um irmão trabalhador da luz. Então, receba e continue em frente, certo? Paz e luz a todos.